Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Daniel Assis, em mais uma aula do nosso módulo de matemática básica. E hoje nós iremos trabalhar um assunto que talvez seja campeão em dificuldade, certo? Mas você verá aqui nesta aula que não é tão difícil assim. Sem mistério, porque para fazer um mistério eu consigo vender o produto mais caro, não é? Mas aqui é sem mistério. Hoje nós iremos falar de frações. Fração nada é, na verdade, pode ser entendido, né, como uma parte de um todo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pizza, supor, eu tenho uma pizza aqui quadrada, né, retangular, na verdade. Então, aqui nós temos a nossa travessa de pizza e essa pizza ela é dividida em partes. Então, nós temos aqui as partes da nossa pizza. Supondo que essas pizzas, esses quadrados sejam iguais entre si, nós teríamos basicamente o seguinte: cada quadradinho desse vai corresponder a uma parte do todo. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então eu teria aqui um todo de 6 partes, certo? Um todo de 6 partes. E cada partezinha dessa vai corresponder a uma parte. Supondo, obviamente, que essas partes estejam de tamanhos iguais, né? Que sejam iguais. No caso aí não está de tamanho igual. Então aqui nós temos aqui uma parte dessas 6 partes. Então você consegue observar que eu tenho uma parte ali das 6 partes que são o todo. Então é isso que a fração quer dizer. É uma parte de um todo. Então você consegue observar exatamente esse aspecto. Se eu teria aqui esses dois quadrados, eu teria duas partes de um todo de 6 partes. E assim sucessivamente, certo? Nessa aula em específico, nós iremos trabalhar os tipos de fração que existem. Então, nós temos aqui o primeiro tipo de fração, que é a fração própria, certo? A fração própria. Mas antes de falar do tipo de fração, uma coisa aqui que eu acabei pulando é o formato da fração, certo? Ou seja, a fração é tudo aquilo em que eu tenho A dividido por B, cuja parte de cima nós iremos chamar de numerador, numerador, e a parte de baixo da fração nós iremos chamar de denominador. E a condição de existência para que isso aqui exista, ou seja, eu tenho uma condição de existência, é que B tem que ser diferente de zero. Então, B tem que ser diferente de zero. Porque quando eu tenho uma fração cujo denominador é zero, esse número ele é indeterminado, ou seja, não se pode determinar, certo? Agora sim, nós iremos falar dos tipos de fração. Então, nós temos aqui o primeiro tipo, ou seja, nós temos uma fração própria, cujo módulo de A é menor do que B. Então, eu teria aqui, por exemplo, 1/3. Ou seja, nós temos uma fração própria. Ou seja, o valor absoluto de A é menor do que B. Certo? Fração imprópria, o módulo de A é maior ou igual ao módulo de B, ou A igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo, 4/3. 4/3. Então, nós temos aqui uma fração imprópria, cujo numerador é maior
que o denominador. No caso da fração própria, o numerador é menor do que o denominador. Então, aqui nós teríamos 2 exemplos. Certo? Uma fração aparente, ou seja, uma fração aparente é quando eu tenho que A é múltiplo de B. Ou seja, você consegue observar a seguinte proporção. Observe o primeiro exemplo. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. Observe que 4 é múltiplo de 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui você consegue observar que essa fração ela é uma fração aparente, porque ela pode ser simplificada. Então, aqui nós temos, no outro exemplo, tá? No outro exemplo, 5 e 10. Então, você consegue observar que 10 também é múltiplo de 5. Mas, e no outro exemplo, professor, por que está com esse formato? Porque observa que 0 é múltiplo de 7, sim, meu aluno. Então, nós teríamos aqui que 7 vezes 0, 7 vezes 0, é igual a 0. Ou seja, 0 é múltiplo de 7. Certo? Fração geratriz. Fração geratriz é aquela fração que resultará em uma dízima periódica. Então, por exemplo, nós teríamos aqui 2/3 como exemplo. Um ótimo exemplo aqui. 2/3. Então, 2/3 é igual a 0,66666 e assim sucessivamente. Então, isso aqui é uma dízima periódica. E o nome da fração que dá origem a uma dízima periódica é chamada de fração geratriz. Então, nós temos aqui um exemplo, um número fracionário misto, certo? E dará continuidade aqui. Então, nós temos aqui um número fracionário misto. E como é que eu acho a fração correspondente ao número fracionário misto? Você multiplica e depois você soma, certo? Você soma. Então, eu teria aqui 2 3/7. Eu multiplico por 2, certo? Multiplico. 7 vezes 2 vai dar 14. 14 mais 3 vai dar 17. Então, isso aqui vai dar 17 dividido por 7. Então, esse é o meu resultado. E se eu tivesse, professor, por exemplo, vou pegar o exemplo dali, menos 4, 3/5. Observe uma coisa, eu falei para multiplicar e somar, certo? Isso não está errado, você só precisa prestar atenção na hora do sinal, porque você irá fazer o mesmo dispositivo, então você vai multiplicar, e depois vai somar e vai conservar o sinal. Não vai fazer mais nada, você conserva o sinal. Então, eu tenho aqui 5 vezes 4 dá 20. 20 mais 3 vai dar menos 23 e eu conservo o denominador, certo? Isso aqui é uma observação, então vale a pena você prestar atenção nisso aqui, certo? Você conserva o sinal, mesmo o número sendo negativo. Uma fração redutível é quando se é possível simplificar. Então, você observa, por exemplo, aqui, eu posso simplificar em cima por 72 e eu posso simplificar em cima por 72. Eu mantenho a mesma proporção de 1 para 2. Então, o resultado disso aqui é sobre 2. Uma fração irredutível é quando não se pode simplificar, certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, 2/7. 2/7 é uma fração irredutível, porque eu não posso simplificar de maneira exata 2 por 7, certo? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula, haverá continuidade do assunto e na próxima aula nós iremos trabalhar as operações com frações exatas policiais.
matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.